E aí, gente linda, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Bom, para quem não me conhece, meu nome é Bruna e eu sou professora da classe de juvenis da Escola Dominical lá da Igreja Metodista junto com a Babi, Mai Dupla. E ultimamente a gente tem feito essas aulas no formato online, né? Então hoje, a aula de hoje é realmente uma exceção no formato gravado aqui. E eu tô aqui então pra gente falar do estudo 6 da revista, a revista que a gente tem estudado ao longo desse semestre. E o título da lição de hoje, galerinha, é Viver a Vida com Fé e Razão. Então, bora animar e bora pra aula. Gente, você já se perguntou em algum momento da sua vida se fé e razão são coisas opostas? Se fé e razão são coisas que não caminham lado a lado? Pois é, isso ainda é uma grande discussão e se a gente olhar para o senso comum é muito provável que ele vá dizer que sim, fé e razão são opostas. Por quê? Ao longo da história, a igreja e a ciência tiveram, ainda tem na verdade, né? Muitas brigas, muitas discussões em relação a isso. Só que a revista traz uma afirmação que eu realmente concordo. Ela diz que fé e razão não precisam ser opostas. E eu creio de verdade que uma coisa acaba complementando a outra. E lá no para início de conversa, no finalzinho do trecho, do primeiro parágrafo, tem uma frase que diz assim: a razão pode ser e é uma grande aliada no desenvolvimento da fé, enquanto a fé nos ajuda a compreender muitas coisas que a razão sozinha nunca, jamais daria conta de explicar por si só. Então é sobre isso que a gente vai falar hoje e a gente vai falar também em relação aos dons espirituais, né? Nessa questão de fé e razão, principalmente em relação aos dons espirituais. E para isso a gente vai ler o texto de 1 Coríntios, capítulo 14, do versículo 12 até o 25. Então, vamos fazer a leitura. Versículo 12, então, do capítulo 14 de 1 Coríntios, na linguagem de hoje, diz assim: por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem acima de tudo ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Portanto, quem fala em línguas estranhas deve orar pedindo a Deus que lhe dê o dom de interpretar o que elas querem dizer. Porque, se eu orar em línguas estranhas, o meu espírito de fato estará orando, mas a minha inteligência não tomará parte nisso. O que vou fazer então? Vou orar com o meu espírito, mas também vou orar com a minha inteligência. Vou cantar com o meu espírito, mas também vou cantar com a minha inteligência. Se você dá graças a Deus em línguas estranhas, como é que uma pessoa simples que estiver na reunião poderá dizer amém à oração de agradecimento que você fez? Ela não vai conseguir entender nada do que você está dizendo. Mesmo que a sua oração seja muito boa, essa pessoa não receberá nenhuma ajuda. Eu agradeço a Deus porque falo em línguas estranhas muito mais do que vocês. Porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Irmãos, não pensem como crianças. Sejam como crianças para o que é mal, mas sejam adultos no seu modo de pensar. Nas Escrituras Sagradas está escrito: por meio de pessoas que falam em línguas estranhas, eu falarei a este povo, diz o Senhor. Falarei por meio de lábios estrangeiros, mas assim mesmo o meu povo não me dará atenção. Portanto, o dom de falar em línguas estranhas é um sinal de Deus para os descrentes e não para os cristãos. Mas o dom de anunciar a mensagem de Deus é um sinal para os cristãos e não para os descrentes. Imaginem que a igreja esteja reunida e todos comecem a falar em línguas estranhas. Se chegarem ali algumas pessoas simples ou descrentes, será que não vão dizer que vocês estão loucos? Mas se todos estiverem anunciando mensagens de Deus e entrar ali um descrente ou alguém que seja simples, ele vai ouvir o que vocês estão dizendo e se convencer do seu pecado. E ele será julgado pelo que ouvir. Os seus pensamentos secretos serão revelados e ele vai se ajoelhar e adorar a Deus, dizendo: Deus está mesmo no meio de vocês. Muito bem, lindezas, então. Leitura feita, agora a gente pode falar que basicamente o texto de Coríntios, né, na verdade são cartas escritas pelo apóstolo Paulo à igreja de Corinto, uma igreja que estava situada na cidade de Corinto, que era uma das maiores cidades do Império Romano. E essa igreja era formada em sua maioria por pessoas pobres e escravas. Então o apóstolo Paulo permaneceu um tempo naquele lugar, ensinando aquelas pessoas, falando sobre o evangelho para aquelas pessoas, e depois ele
continuou cuidando daquele lugar, né, daquela cidade, daquelas pessoas, mas por meio das correspondências, por meio das cartas, enquanto ele estava em outras cidades. Então, naquela sociedade existiam muitos problemas e esses problemas começaram a se infiltrar dentro da igreja. A revista cita alguns aqui e são eles, por exemplo, incesto, processos tribunais comuns entre os irmãos da fé, falta de compromisso, conflito entre os fracos e os fortes, reivindicações das mulheres, incoerências na celebração da ceia e principalmente muitas dúvidas na questão dos dons, que foi o texto que a gente acabou de ler. Enfim, eram diversos problemas que existiam naquela comunidade e aí Paulo escreve também sobre os dons e agora a gente vai falar um pouquinho sobre isso. Tava rolando então alguns probleminhas com a questão dos dons espirituais na igreja de Corinto. E aí Paulo então ele se manifesta em relação a isso, ele fala sobre isso para aquelas pessoas e claro que isso serve para a gente nos dias de hoje também. E aí a primeira coisa que ele deixa muito clara em relação aos dons espirituais, por exemplo, é que o principal objetivo de você querer ou ter o dom é para edificação do corpo de Cristo, né? Então é para o crescimento da igreja, tanto que lá no versículo 12, o primeiro versículo que a gente leu, diz assim, Paulo falando, né? Por isso, já que vocês estão com tanta vontade de ter os dons do Espírito, procurem, acima de tudo, ter os dons que fazem com que a igreja cresça espiritualmente. Então, não é simplesmente pedir o dom para ter o dom, mas é para usar a favor e em favor do reino de Deus. E aqui também, eu sei que nós já falamos disso em alguns outros momentos, nós já falamos sobre isso, mas fica também a questão e a pergunta para vocês. Quando vocês querem um dom, e eu me incluo nisso também, quando a gente quer um dom, quando a gente busca um dom, para que é que a gente quer esse dom? Porque muitas pessoas querem o dom simplesmente para se vangloriar e falar, olha, eu tenho um dom, ou eu pareço ser mais espiritual do que fulaninho porque eu tenho a manifestação do dom. Só que na verdade, não é essa a real intenção, não é essa a motivação certa. O dom, ele é dado a nós para que a gente exerça na igreja e para que o corpo de Cristo cresça, né, para o fortalecimento e crescimento da igreja. E o apóstolo Paulo, gente, em nenhum momento ele condena os dons, isso é muito importante a gente deixar claro. No texto que a gente leu aqui, nesse trechinho do texto, ele está falando basicamente da questão do dom de orar em línguas estranhas, né? Então, ele não está condenando, pelo contrário, ele mesmo afirma que ele orava, ele agradecia a Deus porque ele orava muito mais em línguas estranhas do que as outras pessoas. Só que no versículo 19, ele fala algo que é muito interessante. Ele fala assim, porém, nas reuniões da igreja, prefiro dizer 5 palavras que possam ser entendidas para assim ensinar os outros do que dizer milhares de palavras em línguas estranhas. Então, nesse caso aqui das línguas estranhas, a gente sabe que esse dom é algo mais para edificação própria, né? Você se fortalece, você sai preenchido quando você ora em línguas estranhas. Mas é algo que, se não há interpretação, é algo basicamente para você. Você não está edificando necessariamente outras pessoas com o dom de línguas. Então, é muito mais válido que você vá numa igreja e escute, por exemplo, uma pregação em que você vai entender do que uma pregação que você não vai entender nada, concorda? Então, ele também está falando sobre isso. E, de novo, ele não é contra em nenhum momento, ele não é contra aos dons espirituais, mas ele sempre destaca, ele reforça a necessidade da gente usar os dons com sabedoria e entendimento. Então, olha a razão aí, a gente não pode excluir uma coisa da outra, entende? O dom, ele é algo, muitas vezes, que a razão não explica, algo sobrenatural, algo que a fé diz muito mais do que a razão, só que, por outro lado, você precisa exercer o dom com sabedoria, com entendimento, né? Então, a revista até fala aqui pra gente, o próprio apóstolo Paulo, e a gente sabe disso, o próprio apóstolo Paulo, ele era uma pessoa, ele era um homem muito estudado, ele tinha um conhecimento intelectual e religioso ao mesmo tempo, né? Muito grande. Então, ele está falando com propriedade sobre isso, ele está fazendo um alerta para aquelas pessoas, exortando aquelas pessoas, e ao mesmo tempo que isso serve para a gente nos dias de hoje. Galera, e aí a gente sabe também que hoje existem muitas pessoas que vivem nos extremos, né? Existe aquela pessoa, por exemplo, que tem deixado a fé de lado para viver uma vida completamente racional e ela
para ela a fé é uma coisa que não existe, tudo ela consegue provar, tudo ela tem um motivo, uma explicação, uma razão. Isso gera um problema. E por outro lado, também existe aquela pessoa que muitas vezes quer abrir mão da razão para valer e viver a fé de forma fanática, de forma desconectada da realidade. Isso também é um outro problema. E também me mostra que são extremos e falta equilíbrio, né? O problema dos extremos é que não é equilibrado, ou é de mais ou é de menos. E quando a gente olha para Deus, a gente vê que Deus é um Deus equilibrado. Quando a gente olha para a criação dele, a gente vê que a criação é equilibrada. Tudo que Deus faz tem equilíbrio, né? Não é extremo, não é menos, não é mais, é equilíbrio. É tudo na medida certa. Então, eu creio de verdade que fé e razão são coisas, vamos assim dizer, né, que sim, caminham lado a lado, que não são opostas. E a gente sabe também que tudo isso, a fé, tanto a fé quanto a razão, são criações e que vêm de Deus, né? Vem de Deus para a nossa vida. Então a gente precisa, como ser humano, buscar aproveitar da melhor forma estes elementos. Falar para o Senhor, Deus, eu não quero ser uma pessoa totalmente que só vive na razão 100% ou numa fé que é desconectada da realidade. Eu quero o equilíbrio. E Paulo falava sobre isso, né? A questão dos dons, a gente vê isso muito claro. Ele não é contra os dons, mas ele também fala para a gente usar a questão dos dons com sabedoria, com equilíbrio. Então, gente, quando a gente olha para tudo isso, tem alguns pontos que a gente pode reconhecer. O primeiro é, a fé não nos dará todas as respostas. Ou seja, não é porque a gente crê em Deus, não é porque a gente crê e pratica a palavra de Deus, não é porque a gente diz e realmente anda pela fé que nós vamos ter explicações e vamos ter respostas para tudo que acontece na nossa vida. Não, gente, nós não teremos, não adianta. Tem coisa que vai acontecer, a gente não vai saber o porquê, a gente não vai conseguir explicar o porquê ou porquê que não aconteceu. Não adianta, a gente não tem essa capacidade. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós somos seres limitados. E Deus, gente, Deus é o Criador. Quem pode entender a mente do Senhor por completo, enquanto ser humano? Deus é um Deus supremo, né? Então não adianta. Muitas coisas nós não teremos explicações, ainda que tenhamos fé, ainda que vivamos pela fé, nós não teremos explicações. E olha só o que diz lá em Deuteronômio 29:29. Há coisas que não sabemos e elas pertencem ao Senhor, nosso Deus. Mas o que ele revelou, isto é, a sua lei, é para nós e para os nossos descendentes para sempre. Então, ainda que a gente tenha fé, e em nome de Jesus, que a gente tenha fé, que a gente possa sim andar por fé, mas isso não significa que teremos respostas para tudo em nossa vida. O segundo ponto destacado pela revista é: nem tudo que vivemos pela fé se explica pela razão. Olha só, isso é muito verdade, isso é muito real. Porque quantas vezes eu já vivenciei coisas na minha vida que, assim, de forma racional, gente, não tinha como, era impossível acontecer. Eu tenho diversas histórias para contar nesse sentido de coisas que foi Deus fez, a fé fez acontecer, porque por meio da razão era impossível. E eu tenho certeza que se você olhar para a sua história, né, você vai se lembrar de alguma coisa que você vai falar, caramba, uau, meu Deus, isso aqui foi Deus, isso aqui não tinha como explicar de forma racional, sabe? E a gente pode falar disso quando a gente vê pessoas sendo curadas, por exemplo, em caso de doenças. Quantas vezes as pessoas são desenganadas pelos médicos, eles falam, olha, não tem jeito, você não vai viver, acabou, é só até aqui. E de forma natural, de forma milagrosa, aquela pessoa se recupera, a pessoa vence aquela doença, vence aquele problema. Então, assim, gente, é fé. E pode parecer clichê, principalmente para quem é cristão, que você fala, cara, fé é uma questão de você não enxergar o chão, mas você dá o primeiro passo. E é realmente isso, você não sabe como vai acontecer. Você só precisa agir, você só precisa confiar em Deus. E você sabe que de algum modo Ele vai fazer. Se aquela for a vontade dEle, se for aquilo que Ele tem planejado para a sua vida, vai acontecer, né? Então, é por isso que a razão não explica. É por isso que quem não tem fé não consegue entender as pessoas muitas vezes que têm fé. Porque elas estão olhando com os olhos racionais, com os olhos de que, cara, não,
é por esse caminho, porque se você fizer isso e isso pode acontecer. Agora, quando você não tem nenhum caminho, você só acredita e vai, isso é fé. E muitas vezes é complicado para quem não tem fé entender, sabe? Mas é isso, gente, que a gente não desista de ter fé, que a gente busque cada dia mais, que a gente peça para o Senhor aumentar a nossa fé, colocar mais fé em nós, né? Ainda que as pessoas zombem de nós, ainda que as pessoas falem, você é doido, como assim? Você não enxerga e você fala que vai acontecer? Pois é, mas isso é fé. Por outro lado, gente, olha só o que diz o terceiro ponto da revista, eu achei bastante interessante, olha só. Ter fé não nos isenta de raciocinar. Eu vou até ler aqui o trechinho que diz assim: não dá pra gente se alienar da vida só porque crê que Deus está conosco e cuida de nós, ou porque estamos com os olhos na vida eterna. Para viver bem, precisamos da fé e da razão, dependendo de Deus para conduzir a vida e da razão para compreender a sua vontade. Então, se por um lado é essencial que a gente tenha fé, e muitas vezes a razão não vai conseguir explicar a fé, ter fé também não significa não dar permissão para mim, não dar permissão para você, para que a gente pare de pensar, para que a gente pare de raciocinar e viva de modo inconsequente. Não é assim que funciona. Por quê? Porque Deus deu um cérebro pra gente, galera. Então a gente precisa usar, a gente precisa pensar, exercitar, certo? Então a gente precisa pedir para o Senhor: Deus, me enche de fé sim, derrama sobre mim fé sim, eu acredito, eu vou em frente, mas me dê também o seu entendimento, me dê também a sua sabedoria. Derrama sobre nós, Pai, o teu espírito de entendimento, de sabedoria, para que a gente caminhe de forma que te agrada, para que a gente caminhe segundo o teu querer, a tua vontade, sabe? Então não é viver a vida de modo inconsequente. Por exemplo, vou dar um exemplo que veio aqui agora, vai. A volta de Jesus. Nós somos cristãos, sim ou não? Sim, nós cremos que Jesus vai voltar para resgatar, para levar a sua igreja para morar com ele. Sim ou não? Sim. Nós sabemos a data? Não, nós não sabemos o dia exato. Nós temos o quê? Sinais, certo? A Bíblia nos dá sinais. Jesus nos fala sobre sinais. Mas a gente não tem uma data certa, só que a gente crê, a gente acredita. Isso é fé? É fé. Agora, é porque Jesus vai voltar que eu não vou mais estudar, que eu não vou mais trabalhar, que eu vou ficar aqui de braços cruzados falando, já que ele vai voltar, então eu não vou fazer mais nada. Por quê? Porque ele vai voltar, ele vai me levar para morar com ele, então eu não preciso fazer mais nada aqui. Não é nesse sentido que funciona. Você vai viver por fé sim, você vai continuar acreditando sim, mas enquanto você estiver aqui, você vai continuar tendo sua vida, lutando pelos seus objetivos, lutando pelos seus sonhos, lutando para que a vontade de Deus se cumpra em sua vida, né? No sentido de, eu tenho sonhos, mas eu quero que os sonhos de Deus sejam os meus sonhos, eu quero buscar os sonhos dele para a minha vida. Então, não é viver a vida de forma inconsequente, não é se isolar ou se alienar do mundo só porque você tem fé. Não, é pedir também sabedoria enquanto estivermos aqui, que a gente viva do melhor modo a nossa vida aqui, amém? Glorificando e exaltando o nome de Deus em tudo que a gente fizer, galera, porque estamos aqui para honrar também ao Senhor, amém? Para honrar a Deus principalmente. Bom, gente, então para finalizar a nossa aula de hoje, a lição que a gente tira, assim, resumindo de tudo isso, é que a gente não precisa abrir mão de pensar, nós somos seres racionais também, né? Nós pensamos, Deus nos deu o entendimento, Deus nos deu a capacidade de aprender, de fazer muitas coisas. Mas, por outro lado, que a gente continue preservando sempre, né, o nosso direito de crer. Continue crendo, continue querendo ir mais fundo, continue querendo mergulhar mais fundo, continue querendo ter mais intimidade com o Senhor, porque uma coisa não está fora da outra. Fé e razão não são coisas opostas. E tem até uma frase aqui da revista, um slogan, né, que eles colocaram, que diz assim: fé que pensa e razão que crê. Então, uma coisa realmente não é oposta à outra. Ambas ações são expressão de um relacionamento saudável com Deus e com a igreja. Então, que em nome de Jesus nós possamos pedir a sabedoria para o Senhor, pedir esse entendimento, mas nunca se esquecendo da fé, né? Sempre realmente querendo mergulhar mais fundo, sempre querendo estar mais pertinho de Deus, ter mais intimidade com Ele.
Eu quero orar por vocês agora, sobre isso que a gente conversou e vamos lá. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra revelada. Obrigada por ser o nosso melhor amigo, o nosso Pai, Deus. Você é tudo o que nós temos, Senhor. Nosso Deus lindão. Muito obrigada pelo Teu cuidado, Deus. Obrigada, Senhor, por cada vida que está assistindo. Eu quero abençoar agora, Senhor, cada vida que está assistindo, ou que está ouvindo, ou que vai ouvir em algum outro momento esta palavra, Pai. Que essa palavra possa produzir em nossos corações, Deus. Que ela possa crescer e produzir frutos, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. E eu te peço, Pai, derrama sobre nós, Pai, o Teu equilíbrio, Pai. Derrama sobre nós o Teu entendimento, Pai, a Tua sabedoria, Pai. E, Pai, que a gente possa cada vez ir mais fundo, mergulhar mais fundo, Pai. Buscar a fé, Pai, cada dia mais, Senhor. Ter isso em nós aumentado, Pai, cada dia mais, Deus. Em nome de Jesus. Muito obrigada, Senhor, pela Tua revelação. Eu te peço, continue abençoando cada pessoa, Pai. E guia, Deus, cada pessoa nos Teus caminhos. Obrigada, Deus, por tudo mais uma vez. Em nome de Jesus. Amém. Galerinha, essa foi a aula de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. E se vocês gostaram, então, vocês podem falar depois o que vocês acharam. E compartilha também com o pessoal, tá bom? Vamos espalhar a palavra de Deus. Beijinhos, até a próxima, amo vocês e domingo que vem é online, hein? Não se esqueçam, é nóis! Uhul! Fire!